Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para você que se você não perceber que faz parte da rotina diária das nações no mundo passarem informações que não estão corretas de propósito para as suas populações, você vai ficar aí sem a possibilidade de entender como realmente as coisas acontecem e como realmente a banda toca, tá? Vou fazer aqui uma reflexão que nessa reflexão eu quero contar com a sua participação. Eu quero que você me diga nos comentários aqui o que você acha dessa ideia que eu vou trazer aqui para vocês, ok? Isso aqui talvez seja o início de uma série de reflexões que eu quero propor, utilizando aqui o privilégio que nós temos de ter um monte de gente assistindo esses vídeos, para a gente poder fazer aquilo que se chama de crowdsourcing. O que é o crowdsourcing? É a gente usar a multidão como fonte de informação, né? Falar o que você acha, qual a sua opinião e tal. Porque 1 milhão de cérebros funcionam muito melhor, em geral, do que um único cérebro sozinho. Então eu quero ouvir a opinião de vocês também, tá? Então eu queria propor aqui para você a reflexão de que a história oficial, ela simplesmente desafia a razão humana, tá bom? E para isso eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre uma postagem que foi feita no Twitter esses dias que me abriu essa reflexão muito pertinente para os tempos que estamos vivendo hoje, ok? É claro que reflexões como essas a gente faz lá no Manual de Sobrevivência 2023, primeiro link aqui embaixo, onde a gente estuda ali conceitos fundamentais de controle mental, né, para você proteger a sua mente, você conhecer as estratégias da programação neurolinguística, as estratégias inclusive bélicas de operações psicológicas, né, que eu trago para você ali para você entender o que está acontecendo. Então venha estudar conosco, primeiro link aqui embaixo. Se você quiser também estudar conosco, a gente está lendo vários livros ali num cronograma de leitura no Clube de Leitura Daniel Lopes, e nesse mês a gente está lendo esse aqui, o Metapolítica do Daniel Stulin, Transformação Global e Conflito de Potências, um livro fundamental para você entender o que está acontecendo hoje, tá? Lembrando que esse livro também está com 50% de desconto, saindo de R$ 109,00 por R$ 54 por tempo limitado, tá? Todos esses links aqui embaixo. Então, vamos lá, pessoal, prestem muita atenção nessa reflexão aqui, porque eu quero a participação de vocês. A história oficial simplesmente desafia a razão humana, tá? Sabe por quê? Vamos dar um exemplo. Os dados oficiais sobre o avanço tecnológico aeronáutico simplesmente não fazem sentido. O grande problema está no fato de que muitas pessoas ainda acreditam hoje que a história é, entre aspas, o relato dos fatos exatamente como eles aconteceram, fecha aspas. Entretanto, quero propor aqui para você, desde 1929, quase 100 anos atrás, foi criada na França a chamada Escola de Annales. A Escola de Annales, ela simplesmente decidiu, um grupo de historiadores, né, que trabalhava ali diretamente na historiografia, eles decidiram abandonar a visão positivista da história em favor da ideia de que a história é uma construção humana. A história é uma interpretação humana. A história não é uma verdade inquestionável. A história é um estudioso, um grupo de estudiosos que interpretaram certos fatos. E geralmente, você sabe muito bem, a opinião do vitorioso que prevalece. Então, desde 1929, com a Escola de Annales, não se vê mais a história como palavra final, como os fatos exatamente como eles aconteceram, mas como construção humana, como discurso, como narrativa, como interpretação, como opinião. Seria isso que a Escola de Annales fez, com um protagonismo assim impressionante, é uma adequação da teoria da história ao modelo pós-moderno que ainda iria se consolidar nos anos 60. O modelo pós-moderno recusa a ideia de que existiriam verdades imutáveis e defende ali a ideia de que tudo é discurso, ou seja, tudo é interpretação humana, tudo é opinião e não uma verdade inquestionável. Essa era a opinião, por exemplo, dos primeiros hermeneutas, como o Schleiermacher. Essa era a opinião, por exemplo, de Friedrich Nietzsche, a opinião, por exemplo, de Heidegger com a sua hermenêutica, a opinião lá do Gadamer com as suas hermenêuticas. Então, geralmente usa-se o pós-modernismo para criticar o cristianismo, né, e a religião, mas agora a gente vai usar o pós-modernismo para criticar a própria concepção rígida de história.
Essa reflexão sobre esses dois modelos de história veio à minha mente quando eu li uma postagem no Twitter de um cara chamado Ben Gilbert. O Ben Gilbert ele é fundador da Pioneer Square Labs. A Pioneer Square Labs é um chamado Venture Studio. O que é um Venture Studio? É uma criadora de startups, não é um cara que investe em startup, empresas estão começando, principalmente na área de tecnologia. Um Venture Studio, ele cria startups, tá? Então, a Pioneer Square Labs fica em Seattle, nos Estados Unidos. Ele também apresenta um podcast chamado Acquired, e esse podcast é dedicado a analisar a história de empresas de sucesso. Nessa postagem em questão, feita agora nesses últimos dias, ele escreveu o seguinte: é absolutamente surpreendente que o avião mais rápido já construído até hoje tenha sido projetado e voado antes da invenção da calculadora. Você fala, caramba, o avião mais rápido que existe hoje ele foi criado antes da invenção da calculadora. Eles conseguiram criar esse avião sem a existência da calculadora. A ideia realmente é alucinante, né? Que sugere que a aeronave mais rápida conhecida hoje teria sido criada em 64 e não evoluíram até hoje. Por isso, a pergunta que surgiu na minha mente é: seria possível que a aviação estagnou 60 anos? Está 60 anos parada? Seriam 6 décadas sem conseguir superar uma marca tão antiga? Isso tudo simplesmente não faz sentido, tá? Essa postagem no Twitter acabou recebendo ali uma contextualização, defendendo que a informação não estaria exatamente correta. Isso porque, segundo a correção, o primeiro voo dessa aeronave em questão, que é a aeronave Lockheed SR-71 Blackbird, né, chamado SR-71, o primeiro voo teria acontecido em 64, enquanto a primeira calculadora eletrônica teria sido criada em 1961. O Ben Gilbert ele replicou dizendo que o protótipo do SR-71, que é o A12, voou em abril de 62 e a primeira calculadora baseada em transistor de mesa foi a Freedom SC130 de 63. Né? Então, para o Gilbert, né, ele está certo diante disso, tá? Agora a pergunta que fica é: como é que pode a aeronave mais rápida até hoje ter sido criada há 60 anos, quando em tese ainda não existia calculadora eletrônica? Por que essa aeronave continua sendo a mais veloz? Não houve avanço nesse período? Algo não bate aqui. Você concorda comigo que algo não bate? Então, qual é a minha opinião sobre isso? E eu quero ouvir ou ler o seu comentário aqui embaixo. Quem conhece a história da empresa fabricante do Blackbird, dessa aeronave de 64, sabe que eles estão entre os Defense Contractors. O que são os Defense Contractors? São as empresas que lá nos Estados Unidos possuem contrato com o governo norte-americano para a fabricação de equipamentos bélicos. E nessas empresas trabalham alguns dos mais arrojados cientistas do planeta. E eles têm bilhões e bilhões, talvez trilhões de orçamento, um orçamento quase infinito. Trabalham ali não só os cientistas, mas especificamente engenheiros físicos e matemáticos da vanguarda da tecnologia mundial. E aí a pergunta que eu faço é: você realmente acredita que eles estão há 60 anos sem conseguir fabricar uma aeronave mais rápida que o SR-71 de 1964? Eu quero ler sua opinião aqui nos comentários, tá? Essa minha dúvida, ela é inspirada em alguns pontos. Preste muita atenção nessa parte aqui da nossa reflexão de hoje. Primeiro, se você estuda um pouco a fama da Lockheed Martin, principalmente o setor da Lockheed chamado Skunk Works, o negócio já começa a mudar de forma. O que significa Skunk Works? Skunk Works geralmente é um apelido dado no setor empresarial e principalmente da engenharia, para se referir a um grupo dentro de uma empresa que trabalha com total autonomia ali, geralmente trabalhando em projetos muito avançados, projetos de vanguarda e geralmente projetos secretos, classificados. Por isso, no caso da Lockheed Martin, a Lockheed Martin Skunk Works se refere ao seu programa de desenvolvimento avançado que trabalha em projetos altamente classificados, altamente secretos, desenvolvendo aquelas aeronaves que são chamadas de aeronaves exóticas. Os locais, por exemplo, de teste dessas aeronaves acontecem, por exemplo, nas misteriosas Planta 4, que fica lá no Texas, em Fort Worth, e também a Planta 42, que fica em Palmdale, na Califórnia, ambas da Força Aérea dos Estados Unidos. Aqui, e agora vem a parte mais importante, aqui estaria, portanto, uma explicação possível para essa suposta defasagem sexagenária.
Talvez a gente ainda acredita, né, que segundo a história oficial, que o Blackbird de 64 continua sendo a aeronave mais rápida até hoje. Por quê? Porque os projetos que superaram o Blackbird são totalmente secretos. A pergunta que fica então é: se eles desenvolveram outras aeronaves super avançadas nesses 60 anos, que a gente não conhece porque os projetos são secretos, que tipo de tecnologia possuem hoje que ainda não foi confirmada ou ainda não liberada para o público? Aí eu quero saber a sua opinião também aqui embaixo. Nessa linha de raciocínio, muitos estão defendendo a ideia, e agora que é o grande insight dessa reflexão, que os supostos objetos voadores não identificados, ou, segundo a nova terminologia do Pentágono, os fenômenos aéreos não identificados, que hoje são vistos por aí, eles seriam, na verdade, aeronaves super avançadas que continuam secretas, porque são de projetos classificados. Basta lembrar, por exemplo, também que um outro avião que tem sido reputado como um dos mais avançados no mundo ainda hoje, que é o B-2 Spirit, ele teve o seu primeiro voo em 1989, ou seja, 34 anos atrás, pelo menos segundo a história oficial, tá? E aí mais uma defasagem de quase 40 anos ainda inexplicável. Agora, é importante a gente lembrar que, por exemplo, no livro da Annie Jacobsen, que é uma escritora bem qualificada, inclusive foi finalista do Prêmio Pulitzer de 2016, ela escreveu um livro chamado Cérebro do Pentágono, uma história aberta da DARPA, a agência de pesquisa ultra-secreta dos Estados Unidos. Nesse livro, a autora defende que a tecnologia bélica norte-americana está sempre 20 anos à frente do que o público conhece e até imagina. Segundo essa tese, haveria aí sempre um hiato de 20 anos até nós conhecermos os novos equipamentos mais avançados dos Estados Unidos. Por essa linha de raciocínio, a gente precisa pensar que eles estão sempre há 2 décadas à frente daquilo que nós imaginamos, em total contradição com a história oficial. Conclusão: no universo desses projetos classificados, não existe essa questão de história oficial. É tudo feito em segredo, é tudo de simulação. E qual seria o problema disso? Primeiro, se uma aeronave não existe, um país poderia utilizá-la para entrar no espaço de uma outra nação e não ser punido por isso. Primeira coisa. Segundo, se essas aeronaves possuem um aspecto muito semelhante àquilo que popularmente é conhecido como disco voador, elas podem realizar operações em outras nações e, caso identificadas, eles iam falar: não fui eu não, foi um OVNI. Então, no final das contas, abre-se margem para uma encenação até de uma falsa chegada de alienígenas a nível global. E para você que acha que essa chegada de alienígenas a nível global é muita loucura, para quem achou muito estranha essa ideia, muito fora da caixinha, eu recomendo um texto recente que eu escrevi aqui, em que eu lembro a todos vocês que já tivemos 2 ex-presidentes norte-americanos e um vencedor do Prêmio Nobel de Economia que já defenderam publicamente a ideia de que uma chegada alienígena, mesmo que falsa, resolveria todos os problemas da humanidade, uma vez que levaria a humanidade a superar as suas diferenças e se unir para vencer esse perigo vindo de fora. Enquanto isso, infelizmente, as pessoas geralmente não gostam muito de pesquisar e de pensar. Provavelmente a maioria das pessoas vai continuar acreditando na história oficial, ignorando os avanços teóricos da escola de análise, né, que diz que a história não é a palavra final, mas é uma mera interpretação, e vão continuar ignorando a existência desses projetos altamente classificados, né? Isso porque, como diziam os Mutantes, né, na música Panis et Circenses, né, o Pão e Circo, as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer, né? A galera vai continuar só achando que a história oficial realmente consegue dar conta ali de tudo que a gente está vendo. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso? Você acha que realmente os países no mundo estão 20 anos à frente daquilo que eles mostram para todos nós? Porque assim como foi feito com o projeto Manhattan, lá, que foi fundamental para a vitória dos Estados Unidos no segundo grande conflito mundial, será que eles não estariam com o segundo projeto Manhattan? Lembrando que um segundo projeto Manhattan é uma das reflexões que eu trago no meu livro À Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo. Se você ainda não tem, fica o convite para você adquirir, links aqui embaixo, tá bom? Venha também estudar conosco o Manual de Sobrevivência 2023. Se você quiser ler também, junto conosco aqui no nosso cronograma de leitura Metapolítica, a gente tem também o Clube de Leitura Daniel Lopes 2023, os links estão aqui embaixo, tá? Claro que você pode adquirir esse livro também na minha livraria,
com 50% de desconto. O livro, que é um livro bem grande, sai de 109 por 54. Oportunidade imperdível para você entender a transformação global e o conflito das potências no mundo hoje, tá? O que vocês acharam disso tudo? Coloque sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Nos vemos em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no nosso canal. Por isso é importantíssimo você clicar aqui embaixo para se inscrever no canal. Se você já é inscrito, ver se a sua inscrição está ativa. E clicar aqui embaixo no sininho das notificações e botar lá para receber todas as novidades e também clicar no like, porque quando você clica no like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo, continua te recomendando esse conteúdo aqui e recomendando para outras pessoas também, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, nos vemos em breve com mais conteúdo exclusivo. Valeu!